verdadeira pregação, a Bíblia ensina. Mateus capítulo 3, João Batista é um grande modelo dos pregadores, daqueles que pregam a palavra de Deus. Capítulo 3 de Mateus diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Observa que a intenção de João Batista era pregar no deserto da Judéia, no Rio Jordão, porque no templo estavam a elite religiosa, o sistema religioso estava no templo, que eram os fariseus, que eram os saduceus, que eram os religiosos da época. João Batista, ele não queria o legalismo. João Batista não queria compactuar com o sistema religioso daquela época. O sistema religioso prega religiosidade. O sistema religioso prega vantagens próprias. O sistema religioso prega materialismo desenfreado. Mas João Batista, ele aparece no deserto da Judéia pregando o verdadeiro evangelho, que verdadeiramente contrasta com as pregações, com as milhares de opiniões populares deste nosso século. Verso 2, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A pregação de João Batista lá no deserto da Judéia era esta: arrependei-vos. A palavra arrependei-vos, ela vem do grego metanoia, ou do hebraico dahan, que quer dizer mudança de direção, mudança de mente. João Batista pregava o reino dos céus, o reino de Deus. João Batista não compactuava com as opiniões populares da época, nem mesmo com o sistema religioso daquela época. João Batista, ele pregava a verdadeira palavra de Deus, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo a ter um encontro verdadeiro com Deus. O sentido do Evangelho, o poder do Evangelho é trazer as pessoas para serem salvas da ira futura. O verdadeiro Evangelho, ele é transformador. O verdadeiro Evangelho não compactua com esse sistema religioso, com o sistema religioso da época, o domínio no templo dos fariseus e dos saduceus, sacerdotes, levitas. João Batista, ele pregava o verdadeiro reino de Deus, a palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que salva, é a palavra que verdadeiramente nos dá um verdadeiro encontro com Deus. Arrependei-vos. Quando João Batista pregava arrependei-vos no deserto da Judéia, lá em Mateus 4, verso 17, Jesus também pregava na Galileia a mesma mensagem. Diz assim:
Mateus 4,17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, a verdadeira mensagem, o verdadeiro evangelho que se deve chegar até as pessoas, que deve chegar até as comunidades, até nas igrejas, é a palavra. Não é a vantagem própria, não é a religiosidade, não é uma elite denominacional, não é um sistema de denominação, não é um sistema que oprime as pessoas, que oprime o ser humano. João Batista, ele contrasta e contrastava a elite daquela época. João Batista, ele queria pregar o verdadeiro evangelho e ele começou a pregar no deserto. Porque no deserto, somente pessoas que verdadeiramente queriam a palavra, queriam encontrar o verdadeiro Deus. Então, significa que a mensagem de João Batista era uma mensagem poderosa, uma mensagem porque muitas pessoas não queriam mais ir para o templo, porque no templo só tinha formalismo, só tinha religiosidade, as pessoas estavam cansadas de religiosidade, as pessoas estavam cansadas de formalismo no templo, porque no templo predominava a elite religiosa, o sistema religioso. O povo saía da cercania da Judéia, das cidades vizinhas, e iam ao deserto da Judéia para ouvir a pregação de João Batista, porque as pessoas estavam sedentas, as pessoas queriam ouvir uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de transformação, uma mensagem de libertação. Por isso João Batista pregava o reino de Deus. Verso 3 diz assim, Mateus 3, verso 3, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz, Voz do que clama no deserto, voz do que clama no deserto, uma metáfora que nos mostra que devemos sair do sistema religioso. Preparai o caminho do Senhor. Nós, como pregadores, nós temos que preparar o caminho do Senhor. O verdadeiro caminho é o que o profeta Isaías profetizou, para que viemos a preparar o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O que é isso? Que nós devemos endireitar as veredas, para que as pessoas encontrem o verdadeiro caminho. Veredas significa caminho apertado. Endireitar o caminho para que as pessoas passem. Endireitar a estrada que leva a Deus, o caminho que leva a Deus. Capítulo 3, verso 4 de Mateus diz assim, que João tinha suas vestes de pelo de camelo, cinto de ouro, em
torno de seus lombos se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. Olha como que João Batista contrastava com a elite da época. Ele se vestia totalmente contrário à elite religiosa. João Batista não tinha nenhuma empolgação. João Batista não tinha nenhuma ostentação em se vestir como os sacerdotes da época, como os fariseus. Ele se vestia de vestes de pelo de cabelo, e isso é para contradizer o contraste da elite dos saduceus, que era a classe rica, a classe que comandava o templo, os sacerdotes. João Batista, ele trazia suas roupas de pelo de cabelo com um cinto para demonstrar a simplicidade que Deus agrada, para demonstrar o tipo de comportamento do ser humano que Deus agrada. Ele trazia suas vestes de pelo de cabelo e alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. No deserto, João Batista se alimentava do que tinha, com a simplicidade que o deserto lhe oferecia. O mel silvestre e gafanhotos, que era a fonte de alimentação do João Batista, que contrastava com a elite religiosa de Jerusalém, que explorava o povo, que explorava o povo e comiam do bem e do melhor, explorando o povo do templo. Mas João Batista, ele contrastava a elite religiosa, e muitas pessoas iam ter com ele. Se nós pregarmos o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, é o que as pessoas estão precisando. Eu vou te mostrar um versículo da Bíblia, João 10:41, que João Batista, ele não fez nenhuma maravilha de curar as pessoas, e ele vai ser exaltado pelo Senhor Jesus. Porque nós sabemos que milagres, sinais acompanham o reino de Deus. Nós sabemos que os sinais mostram a grandeza, os poderes absolutos do Senhor. Mas não é milagre, não é cura, não é operação de maravilhas que levam as pessoas para a presença de Deus. Olha esse versículo, João capítulo 10:41. João 10:41 diz assim: e muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum. Aonde na Bíblia você vê que João Batista fez curas de coxo, de cego, milagres? Mas a Bíblia diz que tudo quanto João disse era verdade. No verso 10:42 diz assim: e muitos ali creram nele. Por quê? Porque ele pregava a palavra. E na Bíblia você vai ver muitos relatos que o milagre contribuiu para o crescimento do reino de Deus. Porque está escrito também em João 4:48, se o povo não ver sinais e maravilhas, não acreditarão. Sinais e maravilhas, curas, também faz parte do reino de Deus. Eu estou me referindo que o grande homem de Deus, João Batista, ele não foi caracterizado pela cura, pelos sinais, pela operação de maravilhas.
Mas João Batista foi caracterizado por ser um pregador da palavra. E para finalizar, que todos nós sejamos pregador da palavra, que não viemos misturar, que não viemos a comportar, a entrar numa sociedade religiosa, num processo de religiosidade. Deixo aqui esta palavra em nome do Senhor Jesus.